Fala, meus amores! Olha só, o papo de hoje está no ar e eu, Oceano Paiva, tenho satisfação mais uma vez de estar juntinho de vocês. E claro, já vou te convidando para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, porque a informação só chegará a uma outra pessoa se você fizer isso, tá? E antes disso, tem nossa vinheta linda, maravilhosa do papo de hoje. Eu vou rodar a vinheta para vocês porque o papo está no ar. Eu estou na companhia de uma pessoa fenomenal. Fica com a gente, porque o nosso papo hoje vai ter muita coisa falando sobre a psicopedagogia, creio que seja clínica e institucional, vamos falar sobre educação e o nosso papo não teria graça se não fosse a pessoa que está do meu lado e você que está aí. Roda a vinheta porque o papo de hoje está no ar. Vem pra cá, diga algo, vem de pantufa ou descalço. Fale muito, não fique calado, vamos bater um papo. Vou rodar aqui os nossos parceiros, desde já agradecer a parceria de cada um de vocês que caminham conosco, você que é empresário, você que é comerciante, você que é lojista, você que tem um negócio, que quer divulgar a tua marca, a tua empresa, quer dar visibilidade para ela, só entrar em contato conosco que com certeza a gente te dará essa visibilidade necessária, tá? Roda os nossos parceiros. Você que quer rejuvenescer, melhorar sua autoestima, recuperar sua beleza e saúde, a clínica Eva Estética Personalizada fica em Lusiânia, próximo ao ginásio de esportes, e a gente pode te ajudar. Linfortel Internet, assim hoje mesmo é a melhor internet de Lusiânia. JL Marcenaria, móveis planejados em 100% MDF. Escritório de Advocacia Martins e Paiva. iFood tem muitas opções para você aproveitar. Olha só que maravilha, eu estou com ela aqui. Que incrível! Bárbara Castro. Eu quase ia chamando Bárbara Alves. Eu já ia saindo. Bárbara, seja muito bem-vinda à nossa programação. Muito obrigada. De antemão, estou muito feliz de poder estar aqui na tua companhia, de poder papear com você. Já estou vendo estampado na sua cara o amor pela educação. Ah, com certeza. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui com você no seu canal e agradecer a todos que estão assistindo. Que coisa boa. Bárbara, vamos quebrar aqui o nosso gelo, vamos, antes da gente entrar na parte bem técnica mesmo, né? Me conta se você colocou um paraquedas para ir para a educação ou se a educação veio para você de paraquedas ou se você é uma pessoa que desde sempre foi apaixonada pela educação. Então, eu sou filha de professora. Não podia ser diferente, né? Tenho tios na área também da educação. E então, sempre estive ali perto da minha mãe, na escola, e aí eu via como que era ensinar as crianças. Na igreja também eu gostava muito de ensinar aquilo que eu aprendia, eu gostava de passar. Então, eu vi que a área que mais me aproximava disso, mesmo da realização de um chamado, de um propósito de vida, era a área da educação. E a educação, Paulo Freire já diz, né, que ela não muda o mundo, muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Sim. E quando a gente gosta mesmo, a gente acredita, a gente tá ali. E os espinhos do cacto não faz com que a gente desista. Me conta, ó, a primeira pessoa que passa pelo nosso programa, que trouxe o seu próprio... É amuleto da sorte? Olha, na verdade, é a minha logo. Mas o cacto ele tem um significado muito forte para mim, né? Eu acho que quando a gente vai fazer uma marca, como eu trabalho com a área de empreendedorismo também, a gente tem que ter uma logo. E eu, meu Deus, o que vai ser a minha logo, né? Aí eu pensava que poderia ser algo voltado para a educação, né? Psicopedagogia. Então, aí no primeiro momento eu escolhi algo que, sabe, não mexia com o meu coração. Eu falei, não, a logo é uma marca... Precisa de algo mais impactante. Sim, tem que ser algo que realmente simbolize algo para mim. E sempre quando eu ia conversar no WhatsApp, sempre eu coloco aquele emoji, né, do cacto. Eu acho lindo. E para mim o cacto ele simboliza a persistência, né? O cacto ele floresce em meio aos desertos. Então, às vezes a gente não dá nada por um cacto, mas ele nutre, né, pessoas, muitos animais em lugares
secos. E eu acho que eu fui assim, essa pessoa que floresceu em um lugar assim, sabe aquela pessoa muito tímida, que não gostava muito de abrir a boca, gostava de ficar mais quietinha. Então, o cacto simboliza a minha vida, a minha história. Meio que representa, Sim, né? representa. Que Uhum. coisa bacana. Você falou que a sua mãe é do meio educacional. Qual o nome dela? É Marlene Teles. Um abraço pra ela. Ela ainda atua? Não, tá aposentada. Tá aposentada? Tá descansando. Dona Marlene, será que a senhora conseguiu aposentar sem pegar um guarda-chuva para ir regar as plantas no período chuvoso? Você viu aquele vídeo? Ai, o povo é muito falador. Dizem que educação não é bom. Trabalhei a vida inteira, saí sem nenhuma sequela. A mulher Não. disse assim: eu saí da educação sem nenhuma sequela. Dizem que a educação deixa a gente com sequelas. Aí lá está ela regando as plantas com guarda-chuva e a chuva caindo, matando. Dona Marlene, um Verdade. beijo pra senhora, tá? Tô aqui ao lado de uma pessoa que já demonstrou nos primeiros minutos uma energia e uma essência, e creio eu que tem muito disso do que a senhora ensinou. E quem é você hoje? Hoje eu me vejo como uma mulher muito forte. Diferente de como eu me via antes, uma pessoa super tímida, que não gostava de aparecer, tinha medo de falar em público. Eu achava que as pessoas iam me julgar por ser da educação. Aqueles olhares, né? Muitas das vezes a gente acha assim, né? E por ser da educação tem que falar tudo muito certo, muito bonito, tudo muito ali. Claro, isso é muito bom. Mas eu sempre fui uma pessoa que tive muita dificuldade de aprendizado. E aí, quando eu comecei a trabalhar na área da educação, eu queria ser uma professora que estivesse conectada com os meus alunos. Então, eu usava um linguajar bem mais simples para que realmente eles pudessem aprender algo. Então, até hoje, quando eu faço lives, algo assim no meu canal, no meu Instagram, eu uso palavras mais simples e claras para profissionais. E isso é tão interessante que tem atraído muitos outros profissionais. Eu fui para o Instagram, né? Já estou falando do meu trabalho. Com certeza. Tô indo. Pode caminhar nele, pode entrar aí. Eu fui para o Instagram com o intuito de demonstrar meu trabalho dentro da área da psicopedagogia. Então, o meu público-alvo era os pais, né? Então, era dicas para pais que tinham crianças e tal. Mas o público que foi atraído foi o público profissional. Creio, O docente. sim, por conta dessa palavra, desse linguajar mais simples e claro que eu uso. Eles falam muito disso. Eu acho isso tão importante, Bárbara, porque assim, às vezes as pessoas elas tentam ser tão técnicas, Sim. Utilizar os termos tão robóticos ali para dar uma impressionada. Há a necessidade de alguns momentos impactar. Sim. Mas eu costumo dizer que do que adianta eu estar ali numa roda de pessoas mediando um conhecimento que vai ser um conhecimento jamais utilizado por nenhum deles, porque não houve uma compreensão. Sim. Porque a linguagem não foi a linguagem necessária para aquele momento. Uhum. Porque, por exemplo, eu que só trabalho, que saio 4 da manhã, um exemplo de pai, que chego super tarde, que o meu contato é com os meus chefes, no meu trabalho, eu chego numa reunião, por exemplo, de pais, né? Ali no fechamento de um bimestre, alguma coisa, e o professor tá ali, arrasando. Mas o pai tá ali dizendo assim, ai, que isso ele tá acabe falando? logo, que eu não tô entendendo nada, né? Pedindo a Deus para terminar logo a E reunião. às vezes dizendo, meu filho, nesse bicho aí que você tá dizendo, não, porque não compreende. E isso é em todos os âmbitos profissionais, né? Sim. E a gente tem a visão de que não tem que ser assim. Se eu vou palestrar, se eu vou falar para um público mais profissional, eu tenho que usar um linguajar mais difícil. E, na verdade, não é. Você me perguntou quem é a Bárbara. Eu acho que é uma pessoa assim, que saiu realmente na minha visão, por eu ser muito fechada, eu tinha muitas ideias, porque quem é tímido é uma pessoa muito observadora. Então, ela acaba conseguindo ter uma visão ampla de tudo e acaba tendo várias ideias boas, mas ela não tem coragem de expressar isso para as outras pessoas. Então, para mim, esse ambiente que eu me colocava era um deserto, né? E aí, depois, eu me entendi. Eu sou um cacto e cactos também florescem.
Aí por isso do símbolo do cacto na minha vida. Me convenceu, viu, gente? Convenceu? Ela convenceu e agora é Bárbara Cacto, tá bom? Ah, nem mais Castro. Não é mais Gostei, Castro. é a primeira vez que me falam isso. É Bárbara Cacto agora, tá? Vamos substituir o Czinho. Lá na logo dela, BC, né? Olha. Não é de Banco Central, não, tá? É de Bárbara Cacto. Gostei. Bárbara, e quais são os maiores desafios que você enfrenta hoje na educação como uma psicopedagoga? Você atua direcionalmente como uma psicopedagoga? É clínica institucional? Isso. Pronto. Uhum. Então, a sua atuação, ela é dentro da tua área de formação? Ou você hoje está em sala de aula ali ministrando uma aula X Uhum. e uma hora ou outra você é a Bárbara psicopedagoga? Olha, creio eu que não dá para separar muito, né? Quando a gente tem a psicopedagogia no sangue como uma pedagogia, a gente acaba fazendo muitas intervenções em sala de aula. Atualmente eu estou como coordenadora de uma escola lá no Jardim Gá. Qual escola? É a Escola Turma da Mônica, que fica próximo do Hospital do Jardim Gá. Eu acho tão linda aquela escola. É lindo, Eu tenho tá vontade de conhecer convidado. lá dentro. Ah, não, tá super convidado, viu? E até para palestrar também para os nossos profissionais. A gente tem Amo. feito um trabalho bem bacana também para formar os nossos profissionais. E dentro disso, eu estou atuando lá como uma psicopedagoga institucional também, né? Acaba que não sai do sangue, a gente vai trabalhando. E aos finais de semana, e também tem um período da semana que eu tenho folga, é onde eu faço atendimentos no meu espaço. Eu tenho um espaço que se chama Espaço Ressignificar. Tem um Olha! cacto bem grandão lá na frente. Fica lá no Migone 2, próximo à passarela do Jardim Gá. E aí eu faço os atendimentos lá nesses períodos de folga como psicopedagoga Que clínica. lindo, gente. Literalmente sem fugir Da área, né? da área ali do foco, né? Da Uhum. psicopedagogia. E na psicopedagogia, Bárbara, como você lida com a questão dos distúrbios de aprendizagem? Você consegue diagnosticar ali rapidamente? Você tem métodos seus que talvez um outro psicopedagogo com uma outra linhagem, uma outra vertente, uma outra maneira tecnicamente de aplicar essas abordagens, de identificar? Você poderia dizer para a gente como você faz essa identificação? Olha, o trabalho do psicopedagogo, eu explico da seguinte forma para os pais que chegam, mas o que é um psicopedagogo? O que o psicopedagogo faz? É psicólogo? Confunde muito, né? Então, o psicopedagogo, ele trabalha dentro da área da aprendizagem e ele trabalha em duas etapas, eu digo, a parte de avaliação e a parte de intervenção. Então, antes de fazer uma intervenção com a criança, né, o pai chega, meu filho não foi alfabetizado ainda, ele está no 3º ano, eu não sei o que fazer, ai meu Deus, o que esse menino tem, vamos logo partir para a intervenção. Não, calma, não podemos passar para a intervenção antes de avaliar o que realmente aquela criança tem. Porque, às vezes, a criança tem realmente somente uma dificuldade, não foi estimulado da maneira correta nos anos anteriores, e aí é uma dificuldade que foi se criando ali com o tempo, né? Ou, às vezes, pode ser algum tipo de transtorno. O meu conselho, né, aos outros profissionais da área da psicopedagogia é a gente focar em alguns nichos, né? Porque quando a gente... Bárbara, o bom Bárbara. do gravado é isso, eu tô pra enlouquecer com essa música, deixa eu botar ela pra fora. Ah, tá bom. Meu Deus, deixa ela ver essa música. Menina, ela passando isso assim, ai, que raiva de você. Eu nem tô vendo. Olha aqui, gente, ela fica um cavalo na lente. Eu não tô vendo. Não, ela fica gigante, gente. Que bicha feia, sai daqui. Pronto. Foi. Pronto. E agora? Não sei de onde você tava, não. Vai. Como é que você vê, né? Depois faz o corte? Não, eu nunca faço corte, hoje que eu vou fazer porque interrompi, né? Então vamos lá, eu acho que eu parei. Bom, eu tava aconselhando... Hã? Ah, não, eu tava aconselhando aos Os psicopedagogos, pais. os profissionais a ter os seus nichos dentro da área da psicopedagogia. Porque, às vezes, como posso dizer, a gente quer, no começo, atender tudo. Né? Então, eu vou atender todas Solucionar as todos os áreas, problemas. solucionar todo mundo, vou salvar todo mundo. E não é assim. Eu acho que quando a gente foca em algo, né, a gente se torna referência naquilo, a gente se torna muito bom naquilo. E aí eu comecei a focar mais na área da alfabetização. Então, assim, crianças com dificuldade da área da alfabetização ou com TDAH.
porque esse tema me chama muita atenção. Porque Por que ele chama a atenção? quando eu fiz a psicopedagogia, e aí chegou nesse tema, né, nesse estudo, aí eu falei, gente, essa criança era eu. Né? Você se identificou. Quando vai falando os sintomas, os sinais, né, que a criança apresenta, que o adulto apresenta, eu falei, gente, sou eu. Eu tenho um TDAH. Né? Eu mesmo falei assim, não, isso aqui tá muito parecido. E aí, ano passado, né, bem no finalzinho do ano passado, eu tive a oportunidade de fazer os testes, né, com autoprofissional e realmente deu que eu tenho um TDAH. E por incrível que pareça, eu pensava que eu só tinha um déficit de atenção. Você quer fazer comigo? Hã? Podemos fazer. Eu tenho certeza que eu tenho todos, porque eu me identifico em todos. Eu pensava que eu só tinha o déficit de atenção, mas eu tenho a hiperatividade também. Você Engraçado. conseguia concentrar na sala de aula, na sua época? Você Não. acredita, Bárbara, que na minha época de estudar, hoje mesmo, quando eu tiro para estudar, se tiver nós três aqui, você que tá do outro lado, o esposo dela tá aqui também, se você estiver em silêncio, o teu silêncio me chama a atenção e me tira do meu foco. Sim. Tudo, na verdade, pode acabar tirando a nossa atenção, né? Às vezes o silêncio, às vezes uma pessoa que está ali pulando muito. A mosca que passou aqui. Ou às vezes a pessoa que está muito quietinha no canto, tá todo mundo aqui conversando, mas aí te chamou a atenção aquela pessoa. O que você vai fazer agora? Você vai colocar o seu hiperfoco naquela pessoa. Não é porque eu tenho TDAH que eu não sou uma pessoa bem-sucedida ou que eu não sou uma pessoa... Quando eu realmente confirmei que eu tinha TDAH, foi maravilhoso. Para mim, foi maravilhoso. Porque eu me entendi. Eu sofri muito. Que é a certeza do incerto, sim, né? Que e foi sofro muito uma incerteza hoje em e hoje dia. você sabe. Sim, e hoje eu sofro muito ainda também, porque nós temos muita dificuldade em questão de fazer prova. Né? Não sei se você sentia essa dificuldade, Eu mas... não sei como eu estudei, Bárbara. Mas fazer prova, para mim, é muito difícil. Porque Que- qualquer coisa me chama a atenção, me desconcentra daquilo que eu estou tentando. Só que, assim... Até o calor. Sim, calor, chuva, vento, barulho. Então, assim, o que acontece? Quando eu descobri realmente que eu tinha um TDAH, já na faculdade, eu já comecei mesmo a fazer algumas intervenções comigo, né? Eu mesmo comecei a trabalhar comigo mesma. E aí, quando eu confirmei, eu falei, não, eu realmente preciso manter a intervenção que eu já estava fazendo, que é o quê? Né? São alguns hábitos, algumas atitudes que a gente vai fazendo no dia a dia que vai melhorando. Por exemplo, o hábito de ter agenda. Você sabe, a agenda, segunda-feira, 7 horas, 8 horas, 9 horas, eu risco lá no meio e já passo para a página seguinte. Acontece. Olha só, Sempre o foi que assim. acontece? Quando eu comecei a a criar o hábito de anotar as coisas que eu precisava fazer no outro dia, aí eu terminava o dia, eu ficava muito frustrada. Por quê? Eu não conseguia realizar as primeiras tarefas e aí eu desandava as outras. E aí eu me cobrava muito. Então, tem pessoas que se cobram muito. E eu me cobrava Leonina? muito, eu ficava muito triste. Aí o que eu fiz? Não consegui realizar essa coisa, esse item hoje, eu vou colocar para amanhã. Enquanto eu não realizava ele estava lá na minha agenda. Então, eu aprendi a resolver as coisas. A dar começo, meio e fim. Porque o TDAH ele tem muita dificuldade em começar algo e terminar. A gente sempre quer uma coisa nova. Esse aqui já enjoou a gente, então nem terminei aqui, já vou passar para outra coisa. Então, a agenda me ajudou muito a concretizar e a melhorar, gente. Como profissional, mãe, esposa, filha, amiga. Acho que deu uma melhorada. Você trouxe caneta, papel? Trouxe, tem minha agendinha ali. Vai já colocar o laudo. Eu tenho sim, acabei de identificar. Temos que avaliar, né? O trabalho do psicopedagogo aí, avaliar e depois a gente trabalhar com algumas intervenções para poder melhorar a nossa vida, o nosso dia a dia, né? As suas intervenções, você tem mais dificuldade na clínica ou na institucional? Dificuldade? Olha, eu acho que na clínica. Por quê? Nem tanto do meu trabalho, mas em questão de um grande desafio, que foi até uma primeira pergunta que você fez. Eu queria pontuar também que muitas das vezes os pais têm muito preconceito de buscar ajuda para os filhos, né? Meu filho tem algum problema emocional. Não vou levar ao psicólogo porque meu psicólogo é eu mesma que faço com meu filho, é Deus, não sei o quê. Gente, a gente tem que
né, maneirar nisso daí e buscar ajuda. Ah, o meu filho está com dificuldade na escola, é o reforço que vai ajudar, mas nunca ajuda. A criança só vai empurrando com a barriga ali um sofrimento. Ele cresce um adulto que às vezes não termina os projetos dele, cresce um adulto que às vezes não para em um emprego, e aí não sabe por quê. Então, se a gente fazer essa intervenção, parar com esse preconceito e buscar ajuda para os nossos filhos, aí sim. Então, acho que a minha maior dificuldade na clínica é realmente de chegar mais, porque eu sei que tem muita gente que precisa, ainda mais depois da pandemia, né? Sim. E assim, Bárbara, isso que você mencionou é muito importante para você, pai, que está aí do outro lado, para você, mãe, para você, professor, que Sim. tenha a oportunidade, mesmo que não seja na psicopedagogia, mas que tenha ali a sala de aula ao seu inteiro controle, os pais, seus amigos, a comunidade escolar, para que você ajude o psicopedagogo, porque assim, às vezes o pai, como você bem mencionou, permite que o filho chegue numa idade que o mercado de trabalho está ali de braços abertos para recebê-lo, mas ele não tem braço nenhum para abraçar o mercado, Verdade. porque não vai conseguir se identificar com muita coisa e não vai concluir muitos dos seus projetos, porque vai perder a graça, porque perde mesmo, a gente sabe que perde. Uhum. O foco não vai ser lá essas coisas. E assim, eu acho que todo profissional que está aí no mercado, desde o psicólogo, o neuro, o psiquiatra, o que quer que seja, a língua travou geral agora. Ele tem que atuar na área dele, não o pai, não a mãe. Porque assim, eu já vi muitas pessoas falar o seguinte: ai, não, isso eu consigo, isso eu resolvo. Uma chinelada dá certo, Sim. sabe? É uma E coisa muito assim, triste de se ouvir. E a gente ouve é muito. algo tão. Talvez pra você que tá aí do outro lado não seja. Mas pra gente que teve a oportunidade, pra mim que tive a oportunidade, pra você que vivencia a sala de aula, a gente tem susto, né? Às vezes a gente fica assim pasmo diante de uma situação, achando o pai tão natural e a gente no século XXI, a tecnologia aí na mão de todo mundo, podendo olhar e se atualizar e dizer assim, meu Deus, eu não posso fazer assim, Sim, isso é né? verdade. Bárbara, e me conta, nesses anos aí como mediadora de conhecimentos, como a fada madrinha dos sonhos de alguns alunos, porque o professor ele é tanta coisa, né? É verdade. É pai, é mãe, é psicólogo, é Sim. médico. Você já teve uma super proteção, um super cuidado, a vontade de ajudar e tentou ajudar e foi mal interpretada? Ah, acredito que sim. Tem alguns casos específicos no decorrer dos anos que a gente vai tentando ajudar algumas crianças. Eu sempre gostei muito de desafio. Então, aquelas turminhas ali de quarto, quinto ano, né, que muitas vezes as pessoas correm dela, eram as turminhas que eu queria. E quais são as dificuldades mais, assim, nessas turmas? Elas estão entrando na pré-adolescência, querem ser donos do próprio nariz, né? Então, acabam respondendo bastante os professores, os pais, né? E aí, eu me encontrei com um caso onde o menino já vinha com um currículo muito assim, cuidado com esse menino, ó, vem uma coisa aí. Cuidado Daquele com vem, ele. cuidado, o que é? Não sei, tem uma coisa aí. Então, cuidado com esse menino. E aí, sempre gostei de. Eu acho assim, que família e escola é igual ao desenvolvimento da criança. Então, hoje, quando eu me apresento aos pais, como coordenadora, que eu tenho muito contato com os pais, eu já falo isso. Se vocês estiverem juntos conosco, com a escola, vai ser igual ao desenvolvimento da criança. Não tem erro. A criança vai desenvolver. Isso não é uma promessa, isso acontece. Mas a gente tem que estar unido. Porque eu costumo dizer que se você fizer o seu trabalho lindo, perfeito, maravilhoso, e em casa não tiver o suporte do pai, que fale a mesma linguagem que a escola fala, Sim. é um remando para um lado e um para o outro. É uma cabo de guerra, né? Cabo de guerra. Cada um para um lado. E aí você não vai sabe dar quem certo. vence, né? Não é o mais forte, é o que tem menos conhecimento. Sim. E aí, eu conversei com essa mãezinha acerca dessa criança que estava dando muito trabalho. Falei assim, olha, essa criança é uma criança maravilhosa. Eu falei, né, das coisas que aprontava também, mas falei assim, olha, é uma criança maravilhosa. Você viu que ele acertou muitas questões numa prova, né, que o Estado faz e tal?
e ele acertou tudo, ele gabaritou? Não. Ele saiu poxa, mas ele saiu tão feliz aqui da escola que eu tenho certeza que eu acho que a primeira coisa que ele tentou fazer foi te mostrar. Então, aí eu vi que o problema era outro. Aí, nesse Vida momento, Maria, a gente né? dá aquela, né, conversada. Eu falei, poxa, peraí, mãezinha, então, o que está acontecendo, já descobri o que é. É a falta de atenção em casa. Ele precisa de abraço, ele precisa. A senhora já abraçou ele? Aí foi onde ela falou uma coisa que eu fiquei, assim, pensativa, né? É difícil da gente dar aquilo que a gente não tem. Então, muitos pais passam para os filhos, né, a criação que teve antes. Então, é como você falou, hoje em dia, gente, nós estamos aí na era da tecnologia. Então, tudo você pode pesquisar. Né? Eu posso pesquisar, meu filho está dando birra, o que eu posso fazer ali para ajudar? Tem coisas que dá para a gente pesquisar, sim. Nem sempre a sandália resolve, o chinelo resolve, viu?